Olá, alunos! Sejam bem-vindos. Os meus contatos, como eu falei, precisando e também tendo dúvidas, é só me contactar aqui, tá? E para começar, eu quero falar um pouquinho aí da introdução do que é tecnologia da informação, né? E pensando para a gestão, para a organização, qual é o foco? Como que as organizações elas usam o TI na nossa era aí da economia digital, na época onde tudo está sendo automatizado, onde qualquer área e setor, se não tiver tecnologia, as empresas acabam aí sucumbindo. E então eu quero trazer um pouquinho para vocês essa reflexão do que é a tecnologia da informação para a gestão, para a área de negócios, para a área da empresa, na área, seja ela qual for, tá? Na saúde, na educação, na linha de produção de uma indústria, enfim, nós vamos ver aí qual que é o foco das organizações para usar o TI, a tecnologia da informação. Bom, um dos objetivos aí, né, que as organizações usam o TI é facilitar facilitar a resolução de problemas. As organizações elas querem usar a tecnologia da informação, o TI, para facilitar a resolução de problemas. Já se foi o tempo de serviços burocráticos, de serviços onde demanda muito tempo. Agora, com a tecnologia, as empresas têm como objetivo facilitar a resolução de problemas. De repente, problemas aí que demoravam dias, horas, as empresas, as organizações, elas querem facilitar a resolução aí de problemas. Outra questão é o aumento, né? Aumentar a produtividade e a qualidade, isso é fato. Todas as empresas querem produzir mais, mais com serviços de qualidade. Tá? Um outro objetivo é trabalhar de forma rápida, utilizando a TI a seu favor. Empresas querem se conectarem rapidamente, a área de marketing, a área de vendas, a área de atendimento, a área dos seus negócios. Então, empresas elas têm como objetivo, usando a TI, trabalhar de forma rápida para que se use ao seu favor. Outros três objetivos que eu quero deixar aqui é que as empresas elas usam a tecnologia da informação para se manterem no mercado. Quantas empresas nós conhecemos que aí acabaram falindo, sucumbindo aí por conta de não ter ali uma tecnologia adequada para fornecer ou disponibilizar o seu produto. Então as empresas usam o TI para se manter no mercado. Para ganhar em competitividade também, as empresas querem sair à frente das outras na sua área de negócios, na sua área de atuação, e também melhorar o serviço ao consumidor. Quanto mais produtos e serviços de qualidade melhor e rápido e ágil, as empresas vão fazer isso, tá? Então, continuando aqui, para a gente falar um pouquinho desses conceitos básicos de informática e componentes, eu faço para vocês a seguinte pergunta: o que é a informática? O que é informática? Será que é só o cara que formata o seu computador quando ele está com vírus? Será que informática é só isso? Então, o que vocês podem pensar e responder assim rapidamente? Bom, a informática ela pode ser aí considerada como a informação automática. O que isso quer dizer? A informática ela utiliza métodos e técnicas no tratamento automático da informação. Então ela acaba utilizando métodos para que ela possa ter um tratamento automático aí da informação. Ou também é a ciência que se dedica ao tratamento da informação mediante aí o uso de computadores e demais dispositivos de processamentos.
ou também a informática, ela pode-se dizer que ela é a ciência que estuda o processamento automático da informação por meio do computador, por meio de um dispositivo, tá? Então, a informática, ela é a informação mais, né, a automática aí. Então, juntando, traz a informática. Então, o que isso acontece? Ela é a informação automática. Por exemplo, quais são os métodos que as empresas utilizam, as técnicas, para trazer uma informação mais automática, mais ágil. Por exemplo, você talvez já tomou o ônibus aí e você viu o letreiro daquele ônibus, então ali é uma informação automática, ali tem a informática. Por quê? Antigamente os ônibus eles vinham ali, eles chegavam, né, nos pontos e com os dizeres ali, as letras manuais do destino do ônibus. Hoje não, hoje é uma informação automática, é a informação dizendo boa viagem, aí depois o letreiro já muda para o seu destino, o número do ônibus, em alguns até mostra Feliz Natal, então aquilo é uma informação automática. A empresa está utilizando métodos e técnicas para que a informação seja automática. Então informática engloba um pouquinho disso que eu falei aqui nessa parte do slide, tá? Passando aqui, nós vamos começar a ver agora a história da computação. E é legal nós sabermos um pouquinho da história da computação, nós entendermos como que funciona, como que começou, onde tudo começou, né? E nós podemos falar aí que teve um certo início sobre essa imagem que vocês estão vendo, né? Esse aparelhinho que é o ábaco. Hoje temos nas escolas aí, o ábaco não é um brinquedo só, né? O ábaco é uma pecinha aí que ajuda na resolução dos cálculos. E aí o ábaco ele foi inventado por volta de 2000 anos antes de Cristo, na China antiga. Então é um sisteminha aí, um instrumento aí para auxiliar nos cálculos, e ele foi criado há 2000 anos antes de Cristo ali na China antiga para auxiliar as pessoas no cálculo. Então você começa a perceber que já começou os serviços, começou a se iniciar, no caso, a informática, a informação automática. Então, os cálculos ali, eles começavam a ser realizados através de alguns instrumentos, e esse foi o ábaco, tá? E aí, passando um pouquinho à frente aí da evolução, foi criada-se uma máquina chamada máquina pascalina. O que é a máquina e o que foi esta máquina? Ela foi criada por Blaise Pascal, né, em 1642, e foi a primeira calculadora mecânica do mundo. Então, a primeira calculadora mecânica do mundo foi a máquina pascalina. Ela vista por fora aí é bem grande. Se você imaginar como são as calculadoras que nós temos no celular, digitais, e até mesmo aquelas calculadoras pequenininhas que auxiliam muitos ainda nos cálculos, olha como era a calculadora. Né? Tudo isso é porque é a história da computação, que foi surgindo a evolução de instrumentos que ajudaram as pessoas a terem a informação automática. Começou aí com o ábaco, com a calculadora. Isto é essa máquina pascalina aí vista por fora. Ela vista por dentro, ela é mais ou menos assim, né? E aí tinha uma sequência de números que auxiliava as pessoas a fazerem um cálculo, e aí serve para que vocês possam ver aí um pouquinho da história da computação. E aí, seguindo, lá por volta de 1800, foi criado aí o tear,
né? O tear automático, que ajudava as pessoas aí a fazerem os seus tecidos, né? Os seus tapetes, e foi criada por Joseph o Jacquard, né? Jacquard. Ele criou essa máquina pascalina. E aí, desculpa, ele criou essa máquina de tecelagem, que foi o tear, para ajudar as pessoas a fazerem tecidos, enfim. Tudo isso foi a evolução aí de instrumentos automáticos para que se depois chegasse na questão da computação, vocês vão entender. E aí, a máquina de diferença de Babbage, né, de Babbage. Charles Babbage, ele foi um matemático que ele projetou essa máquina em 1822, a máquina das diferenças, que é considerada aí o precursor do computador eletrônico digital. Por quê? Essa máquina ela tinha um dispositivo de entrada, de processamento e de saídas de dados, que é mais ou menos, né, que é o que basicamente acontece com o computador, né? Você tem um dispositivo de entrada, de processamento e saída de dados. Então percebam, né, desde a época lá do ábaco, aí vai trazendo o tear, vai trazendo a máquina pascalina, e aí em 1822 começa-se a ter os requisitos aí de um precursor para que se a gente tivesse o computador, né? Mas aí, lá por volta de 1940, 1944, começa-se a história dos primeiros computadores. Se vocês olharem aqui, veja o tamanho dos computadores. Eles ocupavam uma sala inteira, né? Que é o famoso o Mark I aí, que é o Mark I, que foi o primeiro computador eletrônico. Então, olha o tamanho disso. Ele ocupava as grandes salas, né? E aí, começando a questão da computação, foi-se criado o ENIAC, que é o primeiro computador digital. Então, ele ocupava-se aí grande sala, né? Ele fazia muitas funções aí, mas olha o tamanho desse único computador que foi criado em 1946. Quando a gente vê os computadores que nós temos hoje, é algo de ficar de queixo caído, né? Hoje nós temos laptops, temos computadores portáteis, temos o celular que é basicamente como computadores, então a gente fica até meio surpreendido, tá? Prosseguindo aí com a história da computação, né? Esse computador ele tinha 1.800 válvulas, né? 18.000 válvulas, na verdade, e ele ocupava 3 andares. E aí ele queimava uma válvula a cada 2 minutos. Então, imagine a pessoa para trocar essas válvulas para que o computador, que ocupava 3 salas, hoje nós temos computador que ocupa um pequeno espaço da nossa mesa, imagine eles trocando as válvulas aí, tá? Só para a gente entender a história da computação. E aí, pessoal, essa é a evolução do computador, a evolução do homem do computador, né? Uma sátira, mas só para a gente entender, né? No começo tínhamos computadores grandes, pesados, né? Que ocupava muito espaço. Aí a gente vê o rapaz aí, o primeiro da imagem, magrinho, né? E aí com a evolução do computador foi se criando computadores menores, computadores mais portáteis, e aí até chegar aí no laptop, que é o rapaz, o último, que está um pouquinho mais assim do peso dele. Por quê? Porque hoje nós temos tudo na palma da mão, nós somos mais preguiçosos, né? Porque nós conseguimos
carro para nos levar para qualquer lugar, comida na palma da nossa mão que chega até nós. Então nós ficamos mais preguiçosos, né? Com a questão, facilita muito o TI em si, mas nós ficamos mais preguiçosos, tá? Para a gente seguir aqui, em 1951 inicia-se a produção em série de computadores, tá? Eu não vou ficar me estendendo muito até para a aula não ficar maçante, tá? Para vocês só entenderem o conceito, porque é preciso vocês entenderem todo o conceito aí da questão da computação. Então, nós temos as gerações de computadores, a primeira geração é em meados de 1950, que são os computadores construídos por válvulas eletrônicas, que é aqueles computadores que utilizavam-se grandes salas. A segunda geração, que é por volta aí de 1960, 65, são os computadores equipados com transitores organizados em circuitos impressos, que aí começa-se a ver circuitos impressos. A terceira geração, que é em 1970, mais ou menos, são os computadores constituídos de circuitos integrados, tá? Temos a quarta geração, que aí já é 1975 até 1900, aí, os computadores constituídos de circuitos integrados em uma escala mais avançada. Então, é mais ou menos os computadores atuais, tá? E a quinta geração, que já é a geração aí dos dias de 1900 até os dias atuais, que é a criação de supercomputadores. Aí entra a robótica, entra programas e programas de escritórios, nos comércios, na indústria. Entra-se também a era online, a era de comunicação através da internet. Aí quem não se lembra, né, do MSN para os mais antigos, do Orkut, o falecido Orkut, né? E aí a gente vê a era da comunicação agora, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, enfim. Essa é a quinta geração aí que já está nos dias atuais, tá? Então essa é a história aí da geração dos computadores. Muito bem, pessoal, agora nós vamos entrar um pouquinho mais na parte conceitual do que é um sistema do computador. Então nós vamos ver aí o que na verdade, o computador em si, o que é baseado no computador. Então nós vamos ver que ele é composto por hardware e software. Então, o que são hardware e software? Primeiro, o hardware é o nome que se dá para a parte física do computador. Então é tudo aquilo que nós podemos tocar. O mouse, o teclado, as caixinhas de som, placas, fios, componentes em geral. Isso é o hardware. É tudo que a gente pode tocar, tá? Então a imagem aqui para vocês entenderem, são os exemplos de hardware. Então a gente vê aí um monitor, a caixinha de som, o teclado, o mouse, leitor interno, que é as partes internas do computador, né? A memória, a fonte de energia, enfim, tudo que nós podemos tocar, nós chamamos de hardware. E software. O software é o nome que se dá à parte lógica do computador. Então são os programas que você vê funcionar na tela do computador, que dá vida ao computador. O computador desligado ali, não aparece nenhuma imagem, mas quando você liga, né, aparece ali a área de trabalho, aparece os ícones. Então é toda a parte lógica do computador. Tá? Então nós temos como exemplos aí o Microsoft, a internet, os programas aí, Adobe Photoshop, os próprios navegadores, tudo isso são softwares. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem como exemplo o que é software, né? Nós temos aí as partes da internet, alguns aplicativos, nós temos programas, então toda a parte lógica do computador, tá? Então hardware é tudo que eu posso tocar e software é a parte lógica do computador e temos como exemplos aí o Microsoft Office, né? a Internet Explorer, aí nós temos Google Chrome, Mozilla, enfim, toda a parte lógica.
tá? E aí vamos entender o que é a entrada, o processamento e a saída de dados do computador. Para o computador, né, quando a gente fala de entrada, o computador ele precisa processar os dados. Então ele precisa ter meio para fornecê-los. Quais são as entradas? O que eu preciso para digitar um texto no Word? Eu preciso de um teclado, eu preciso de um mouse. Então essa é a entrada, né? Então, isso fica muito fácil. Para o computador processar nossos dados, precisamos de ter meios para fornecê-los. Então, as entradas são um teclado, um mouse, tá? E aí, o que é o processamento, né? O processamento de dados ele é fornecido ao computador e podem ser armazenados para o processamento imediato e posterior. Então, o processamento é quando nós falamos da memória do computador, que nós temos a memória RAM, o CPU, né, o processador, tudo isso é um processamento, tá? Então, nós temos aí o CPU, que tudo que nós estamos fazendo nele, ele está processando aquilo que a gente faz. Temos o sistema de saída, que é o monitor de vídeo, as impressoras. Então, são os dados resultantes do processo das informações pelo computador que podem ser apresentados de várias formas aí, né? O monitor e as impressoras, tá? Mas é só para vocês entenderem o que é o sistema de entrada, processamento e saída de dados. Aí eu tenho uma imagem, porque eu creio que fica mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. A unidade de entrada, podemos citar como exemplo o teclado. O que é o processamento e controle? Toda aquela parte interna do computador, onde fica a memória, onde fica o processador, né? Onde fica o armazenamento. Aqui tem um disquetezinho que já está muito antigo, mas temos o pendrive. Tudo isso é o processamento. E a unidade de saída é na onde saem as minhas informações, que é, no caso, o monitor. Tudo que eu estou fazendo, primeiro eu entro com o teclado lá, digito, o sistema processa, salva aquilo que eu estou digitando e a saída é a informação que sai no monitor, quando eu vou imprimir alguma coisa. Então, isso é a saída, tá? Pessoal, eu quero falar um pouquinho dos componentes bem rápido, tá? Para vocês entenderem. Então, o hardware, ele representa a parte física, né? Como eu já falei, que é todo aquele equipamento onde nós podemos tocar. Nós temos periféricos de entrada, que é todo componente que transmite alguma informação para dentro do computador, tá? Que é o mouse, o teclado. Isso é periférico de entrada. Nós temos os periféricos de saída, que é todo componente que transmite alguma informação ao usuário, são os monitores, scanners e impressoras. E nós temos os periféricos de entrada e saída, que é todo componente que transmite alguma informação para o computador e também para o usuário. Então aí eu falei das memórias. A memória RAM, que pode ser um documento de texto, é aquilo que eu estou fazendo ali, está salvando na hora. Vamos supor, eu estou digitando e aquilo que eu estou digitando automaticamente já está salvando, porque eu estou conseguindo ler, né? Quando eu digito não apaga automaticamente. Então, isso é a memória RAM. Nós temos a memória ROM, né? Que é a memória permanente do computador. Aí sim é quando eu clico lá no botão para salvar, ele vai salvar numa pastinha. Então essa é a memória ROM. E a memória flash, que é a memória que podemos conectar aí uma porta de USB, tá? Vou falar rapidamente do processador, dessa parte mais chatinha, né? Mas é necessário para que vocês entendam todo o sistema da computação. O processador, ele é o cérebro de um computador, é o que chamamos de processador ou CPU, né? Ele é essa imagem aí que vocês estão vendo. Isso aí é o que nós chamamos de CPU, onde fica alocada toda a parte aí do sistema interno de um computador, tá? E o processador principal ele fica localizado na placa-mãe.
né? Então ele abriga em si várias outras placas e diferentes componentes, tá? Onde fica ali as memórias, a bateria, o cooler do computador, enfim. Software. Os softwares são programas, né? É um conjunto de instrumentos, tá? Que a gente não pode ver nem tocar, que foi o que eu falei. Nós usamos software para gerenciar nossas finanças ali através de uma planilha, através de um documento, tá? Através do Paint ali, que para a gente fazer um desenho no computador, né? Jogos, tudo isso são softwares, tá, gente? E aí esses softwares eles são divididos aí em dois conjuntos básicos, que são sistemas operacionais e os aplicativos. Vamos lá. Sistemas operacionais. Nós temos aí o mais conhecido, o Windows, o Linux, nós temos aí o da Microsoft. Então esses são os sistemas operacionais. Os aplicativos são programas destinados a nos oferecer certos tipos de serviço. Aqueles aplicativos que nos auxiliam no dia a dia. O que te auxilia no dia a dia? O Word, o Excel, o PowerPoint, o e-mail, o Gmail, a internet ali, alguns programas. Isso são os aplicativos. Então, o que te auxilia no dia a dia? Você também pode fazer essa reflexão. Pessoal, eu sei que a aula ela pode ser, esse primeiro momento, ser uma aula um pouco maçante, porque a gente fala muito de teoria, muito de técnica, fala aí de computação, mas o que eu quero trazer para vocês nessa disciplina? Nós precisamos saber, como eu disse, é necessário, e essa parte burocrática nós precisamos entender também. Então, fazendo um pequeno resumo aqui do que foi a aula, nós aprendemos aí o que é a informática, nós aprendemos a história da computação, dos instrumentos que foram surgindo até chegar ao computador, e eu dei uma rápida pincelada aí de como que funciona o computador. Então, eu acredito que deu para vocês entenderem, tá? Agora, no final da aula, eu vou passar a atividade para vocês. Então, basta vocês clicarem no link da atividade e vocês fazerem essa atividade, que são 5 questões e é valendo nota, tá? Cada questão valendo 2 pontos. Pessoal, vocês vão ter que responder as seguintes questões. A primeira, o que é informática? Muito fácil, é só voltar o vídeo e ver a minha explicação. A segunda questão é o que é hardware e o que é software, e cite 2 exemplos de cada. Então você vai explicar o que é hardware e vai citar 2 exemplos, e o que é software e explicar 2 exemplos. A questão 3, cite as ferramentas de informática que você já conhece e utiliza no seu dia a dia. Quais as ferramentas que você utiliza da informática? Pode falar aí as que você utiliza, talvez o Word, no seu trabalho, no seu dia a dia, enfim, cite as ferramentas de informática que você conhece e utiliza no dia a dia. A quarta questão é o que são periféricos de entrada e de saída, né? Eu dei uma pincelada lá, voltem à aula e vejam, citem 2 exemplos de cada, tá? E por último, o que é um sistema operacional? Tá? Eu quero que vocês falem aí para mim o que vocês entenderam aí, tá? Então essas são as 5 atividades, vocês conseguem sim fazer hoje. Eu desejo aí bons estudos para vocês, tá bom? Até mais, tchau, tchau!